Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira, primeira sexta-feira da Quaresma, dia de jejum. Mas não é um jejum obrigatório. As leituras da missa de hoje, para quem participou, não sei se vocês perceberam, falam do jejum. O jejum sempre tem sentido de privação, não é? O jejum é visto como uma renúncia. Jejuar consiste essencialmente em se privar de alimentos, pelo sentido da palavra. Mas não é somente se privar de alimentos. Jejuar significa qualquer tipo de privação. O jejum começa e reentra na cultura de cada povo. O jejum é um dos componentes, um dos pilares da nossa Quaresma. Mas podemos entender mal
podemos entender mal e muito mal as suas motivações. Ou seja, o que te motiva a fazer jejum na quaresma? É por tradição? É porque você escutou alguém falar que tem que fazer jejum? Porque o jejum, se não é bem feito, ele pode cair no egoísmo, ele pode cair no orgulho. Por isso, a igreja nos alerta para as duas dimensões essenciais do jejum. O jejum tem duas dimensões. Primeiro, o jejum tem referência a Cristo, é a primeira referência, e o segundo é a solidariedade. Mas mais que a privação de alimento, mais que você se privar de alimentos, é o espírito com que se realiza o jejum que determina o verdadeiro sentido deste jejum. O espírito. O mais importante sempre será o espírito com que você faz as coisas. O jejum deve ser uma expressão do desejo profundo que cada pessoa que jejua tem de conversão. Se não é para mudar de vida, se não é para conversão, não adianta o jejum. Sabem que Santo Agostinho dizia: para jejuar deverás não só de abster-se do pecado, mas do desejo de pecar. Temos que nos abster desse desejo de pecar. Fazer jejum significa saber renunciar a algo. E aquilo que você renuncia, você vai dar aos demais que estão em necessidade. Fazer jejum é saber controlar nossas apetências. É saber nos defender com liberdade interior das contínuas urgências do mundo do consumismo. Ou seja, jejuar significa compartilhar. O jejum tem esta característica, a partilha, especialmente com os mais necessitados. Sabem, meus irmãos, o jejum é purificador. É purificador. O jejum nos purifica. Jejuar não seria privar-se de tudo sem usar moderação em tudo. Ou seja, você usa as coisas com moderação. Isto é, ser sóbrios. Sim, sermos sóbrios. Na comida, na televisão, no celular, nas conversas. Existem privações que não são só de alimentos. Existem privações que são de celulares, que são de música e assim por diante. Para jejuar, nós primeiramente precisamos de dominar. Ou seja, você mesmo se domina. Você mesmo se disciplina. Disciplinar os nossos sentidos. Primeiro os nossos olhos. Disciplinar a nossa mente. Disciplinar a nossa imaginação. A falta de sobriedade é uma das causas pelas quais se oscurecem e se debilitam as melhores iniciativas. A falta de sobriedade, sabem? A sobriedade é certamente uma garantia da capacidade de orar. Por que as pessoas não vão à missa, por exemplo? Por que as pessoas não rezam? Porque elas não são sóbrias. Elas estão cheias de tantas coisas, que não têm tempo nem de rezar. E para elas rezarem é perder o tempo. Quantas pessoas já
dizem isto para nós. Não tem, a pessoa que não é sóbria não tem a capacidade de perceber o Espírito Santo, de apreciar o Espírito Santo. Como consequência, são pessoas vazias, sabem? Se enchem de porcarias, de coisas que não têm sentido. Se enchem de lixo, por dizer assim. Se enchem de lixo. E para que serve uma pessoa cheia de lixo? Para que serve uma pessoa cheia de lixo? Pensa comigo. Quaresma é tempo de sobriedade. Tempo de sobriedade. Não é tempo de encher de coisas o nosso interior. Quaresma é tempo de solidariedade com os outros. E às vezes somos tão apegados às coisas, que nós não somos capazes, sabem, de compartilhar ou de partilhar melhor o que temos e o que somos com as pessoas. O jejum deve nos levar à abertura maior para os demais, especialmente para os mais necessitados. Jejuar para dar aos pobres. Jejuar para dar aos pobres. Por isso é que a Quaresma tem essa conotação social. Essa conotação social que hoje a campanha da fraternidade nos move e nos pede para olhar para os que estão sem moradia. Se a falta da caridade continuar, meus irmãos, se a injustiça estiver presente em nosso modo de atuar, pouco poderá agradar a Deus o nosso jejum. A nossa Quaresma seria uma Quaresma hipócrita, sabem? Poderemos queixar como os judeus do tempo do profeta Isaías. Vocês viram a primeira leitura? Na primeira leitura, o profeta Isaías diz que Deus não escuta uma pessoa que não cuida aos filhos, que estão passando necessidade. Quantas pessoas passam necessidade? Necessidade do básico, sabem? E às vezes nós nem estamos nem ali. Nem estamos nem ali. O evangelho de hoje é um evangelho curtinho, sabem? O evangelho de hoje, um evangelho que, onde Jesus disse, onde ele fala sobre o noivo. O noivo. Por que os discípulos de João jejuam? Por que os fariseus jejuam? E os teus discípulos não jejuam? Porque o noivo está com eles. O noivo está com eles. Por isso não tem necessidade de fazer jejum. Cristo é o noivo. Deus não é alguém que era ou que será. Ele é. Na eternidade, sabem, não há jejum. Na eternidade não faremos jejum porque Deus está conosco. E nós estamos com Deus. Nós estamos diante dele. Por isso os discípulos de Jesus não jejuam. Porque vivem a alegria do encontro com ele. O banquete do Cordeiro que o Senhor nos oferece elimina a morte. Elimina a morte para sempre, sabem? E enxuga as lágrimas de cada rosto. Em sua carne, na carne de Jesus está inseparadamente unida a divindade e a humanidade.
celebram-se então as núpcias entre o homem e Deus. Ninguém está excluído das núpcias, ou seja, da festa, porque o noivo, Jesus Cristo, é o princípio e o fim da criação. E por Ele e nele tudo foi feito, tudo que existe. Por isso, na casa de Mateus, o pecador, o publicano, se encontram os discípulos e os outros pecadores. Os discípulos de João também estão ali com os fariseus. Todos estão presentes nas núpcias do Cordeiro. Jesus, que carrega sobre si o pecado do mundo. Todos são convidados, todos somos convidados a participar da festa da salvação. O Senhor quer ceiar com todos. O Senhor quer se sentar à mesa com todos, pecadores convictos ou pecadores não convictos. Com Jesus acaba o jejum e inicia-se o banquete nupcial. Na casa de Mateus, nós, pecadores, somos chamados para o banquete das núpcias, para o casamento. Nós, homens e mulheres, conhecemos jejum, ou carência, solidão, tédio, porque tem fome de amor, tem fome de vestido, tem fome de embriaguez, tem fome de novidade, tem fome de vida, tem fome de salvação. A vinda do Senhor sacia essa fome tão antiga quanto o primeiro homem, pois Ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Jesus Cristo é o alimento, é o pão da vida, a veste nova, o melhor vinho, reservado sempre para os últimos. Em Jesus é-nos dado tudo o que Deus é. Deus não reserva nada para si. Ele o dá tudo, e tudo de melhor para nós. Os discípulos de João Batista ficaram admirados pelo fato de que Jesus e seus discípulos não jejuem como eles jejuam, de uma maneira rigorosa. Na sua resposta, Jesus disse aos discípulos de João, ele disse ao discípulo de João: não viram ainda em Jesus o esposo messiânico. Se tivessem visto Jesus como Messias, compreenderia que então o jejum não tenha o mesmo significado. Não tem o mesmo significado, sabem? Jejum está relacionado com o tempo de espera. Esperar o Messias. O próprio Jesus jejuou no deserto, resumindo em sua pessoa a longa preparação de toda a humanidade em vista da instauração do reino de Deus. Mas quando começa seu ministério, sua vida pública, sua missão, Jesus pode dizer com pleno direito que o reino está presente, que o esposo chegou e que não é conveniente aos amigos do esposo jejuarem enquanto o esposo está com eles. O jejum, meus queridos irmãos e irmãs, não tem mais sentido no tempo da realização do reino. Somente depois da ressurreição o jejum retornará na sua verdadeira significância, no seu verdadeiro significado, na medida em que o tempo e a igreja
deverão integrar a dimensão de preparação na construção do reino de Deus. Este é o ritmo da igreja. O que ela já possui, o que ela tem, dá o verdadeiro sentido àquilo que ainda está construindo e que ela ainda construi. Lhe dá consistência daquilo que a igreja possui. Neste ritmo, meus irmãos, é que tem lugar o jejum. Ele está ligado pela igreja aos dias dedicados à espera e à preparação. Ou seja, jejuamos para nos preparar, porque uma coisa vai acontecer. Uma coisa grandiosa vai acontecer. Por isso devemos nos preparar, tanto no corpo quanto na alma. Tendo presentes, meus queridos, estas dimensões que acabei de falar, entenderemos melhor o sentido do jejum que a igreja nos pede. E evitaremos facilmente cair na busca de uma perfeição individualista, de uma perfeição fechada, se nos preocuparmos com Cristo presente nos irmãos e irmãs necessitados. Como bem nos disse o profeta Isaías. Não podemos nos esquecer que a quaresma que agrada a Deus é aquela quaresma que traz paz. É quebrar as cadeias injustas, libertar os oprimidos, repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, cobrir ou vestir os nus. São palavras do profeta Isaías. Não desprezar o próximo. É preciso jejuar de julgar. É preciso jejuar de condenar. É preciso jejuar de palavras que prejudicam os outros para substituí-la com frases curadoras. É preciso jejuar do desânimo, do descontentamento, para substituí-lo pela gratuidade. É preciso, meus irmãos, jejuar do pessimismo. Nada vai dar certo. Não vai dar certo, não. Jejua desse pessimismo para substituí-lo de esperança cristã. É preciso jejuar de preocupações para enchê-la de confiança em Deus. É preciso jejuar das depressões que não cessam nas nossas vidas para enchê-la de uma oração sem cessar, uma oração constante. É preciso jejuar de amarguras para encher a nossa vida de perdão, de reconciliação. É preciso jejuar de dar importância a si mesmo para trocá-lo pela compaixão pelos demais. É preciso jejuar de ansiedade sobre tuas coisas para se comprometer com a propagação do reino do amor de Deus. Precisamos, meus irmãos, jejuarmos de desalento para enchê-lo de entusiasmo da fé. É preciso e é necessário hoje jejuar de pensamentos mundanos para enchê-los das verdades que fundamentam a santidade. O melhor jejum nestes tempos de quaresma é reconciliar-nos com o irmão a quem insultamos. É aceitar seu perdão e apoiá-lo em suas necessidades. O melhor jejum que podemos oferecer neste tempo de quaresma é voltar nossos olhos para Deus, amando o próximo e perdoando de coração a quem nos fez algum dano.
Somente então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele te dirá: eis-me aqui. É preciso levar a oração em estas dimensões, em estas palavras que queimam como brasas. Senhor Jesus, ensina-nos a fazer o verdadeiro jejum, não somente por tradição. Ensina-nos a jejuar de tudo aquilo que é supérfluo, de tudo aquilo que está demais. Ensina-nos a jejuar quando nos falta o verdadeiro amor, a verdadeira compreensão, o verdadeiro diálogo. A pensar sempre no outro. O que eu preciso tirar para que o outro tenha lugar em mim. Ajuda-nos, Senhor, a fazer desta quaresma uma quaresma sóbria, para nos encontrarmos contigo e em ti, para nos encontrarmos com os irmãos. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre ti, meu irmão, minha irmã, que acabou de ouvir esta meditação, desça sobre a tua família, teu trabalho, teus estudos, teu relacionamento, desça sobre todos a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Seja louvado hoje e sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.